Amém? Então, vamos começar a leitura. A minha versão é um pouquinho diferente, ela é NVT, então não estranhe. 1 Coríntios 12, versículo 12 diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Amém? E quando eu estava meditando sobre essa palavra, aqui fica nítido, né, a comparação com o corpo de Cristo e o nosso corpo físico. Deus começou a me fazer viajar naquilo que unia as nossas partes. E muitas vezes a gente se sente deslocado, né? Porque, vamos colocar dessa forma, um dedinho do pé não conversa com a orelha. Está tão distante. E às vezes a gente se sente assim, dentro da casa do Senhor. Mas eu queria dizer para vocês, meus irmãos, que existe algo que liga essas partes, mesmo que distantes. E esse algo é o sangue. O sangue, ele corre por todo o nosso corpo. E ele toca em todas essas partes. Sem exceção. Porque essas partes, elas só têm vida graças ao sangue. E o que eu queria dizer para vocês, meus irmãos, é que por mais que vocês se sintam muitas vezes deslocados, um pouco distantes, né? O sangue de Jesus nos une como corpo. É o sangue de Jesus que nos une em todos os momentos. É Ele que nos faz ser um só corpo. Porque não tem como a cabeça dizer que não precisa dos pés. Não tem como uma orelha dizer que não precisa de um dedinho. Todos nós precisamos de um equilíbrio perfeito do corpo uns dos outros. E eu queria propor algo para vocês nessa semana. Não espere que algum irmão te convide.
Não espere que algum irmão chegue a você. Você é parte do corpo. Faça o convite para o irmão para ser corpo de Cristo com você. Chame ele para estar junto, mesmo que você nunca tenha sido convidado por alguém. Porque nós precisamos entender que nós somos um com Cristo. Nós somos um com Cristo. E mesmo aquele que se sinta mais desvalorizado, é desse que nós precisamos cuidar e zelar, como diz a palavra. Então, por favor, olhe para o irmão que está do seu lado e veja que ele é um com você, em todos os momentos. Mesmo que você não saiba o nome desse irmão que está sentado ao seu lado, ele é um com você. Porque o sangue de Jesus nos une. E é isso que importa. Então, vamos exercitar essa unidade, vamos exercitar essa comunhão e essa pluralidade que há no corpo de Cristo, nessa semana que estamos iniciando, amém? Senhor, nós te damos graças, Pai, por mais uma semana que iniciamos. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar cada vez mais a andar como um só corpo, Senhor. Que nós possamos entender que as nossas vidas não são separadas. Não são várias famílias, Senhor. Não são várias pessoas, como muitas vezes nós ouvimos. Mas nós somos um. E que nós possamos colocar em prática, Senhor, essa união, essa unidade que há em nós, através do sangue de Cristo, Jesus, que nos une, Senhor. Que nós possamos iniciar a nossa semana com essa certeza, que nós possamos iniciar essa semana deixando de lado, Senhor, toda a vergonha, todo o achismo de que está deslocado, Senhor, e tendo a consciência de que somos um contigo, Pai. Que nós possamos amar os nossos irmãos, que nós possamos viver a vida dos nossos irmãos, Senhor, a cada dia, a cada situação, sem medo de estar entrando na vida do irmão e atrapalhando, Senhor. Porque como a gente pode atrapalhar aquele que é um com a gente? Como que podemos, Senhor? Se tivermos Cristo como cabeça, se tivermos o Espírito nos guiando, não há como atrapalhar. E sim, como crescermos e amadurecermos como um corpo, nos tornarmos um corpo maduro para Cristo. Para Cristo. Jesus é o cabeça, mas a igreja é o corpo do cabeça. Que nós possamos prosseguir nesse amadurecimento contigo, para que sejamos um corpo completo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Deus e Pai, até que Ele venha, até que Ele volte. Bendita esperança que há em Cristo Jesus para todo sempre e sempre. Oh, meu Deus, te louvamos, Senhor, por mais uma vez, Senhor. Podemos estar reunidos, Senhor, contemplando, Pai, a beleza, Senhor, da Tua grandiosidade, da Tua santidade, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Bendita esperança que há em Cristo Jesus. Bendita esperança no nosso Deus, que fez todas as coisas e nos gerou para um novo e vivo caminho. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, o Senhor compartilhou comigo uma palavra e o tema da mensagem de hoje é: há uma bendita esperança. Espere. E eu estava vendo o significado da palavra esperança. O nome da nossa igreja é Esperança. Já pararam para pensar o que significa a esperança? E não só o que significa, mas nós vivemos de modo que seja
aguardando a bendita esperança. E a esperança é uma expectativa de uma realidade melhor ou que os seres humanos se tornem melhor. Esse é o significado do dicionário. Mas ter uma bendita esperança e conhecer a bendita esperança que é Cristo é ter a expectativa de que Ele volte para nos gerar de novo. Então, eu quero que vocês abram comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E essa palavra nos diz sobre viver uma vida de acordo com a ressurreição de Jesus Cristo. Que vida é essa? Uma vida que nos foi dada, uma vida que nos gerou de novo para uma viva esperança. E essa vida é uma vida de angústia, sabia? Todos nós temos um vazio no nosso coração. Todos nós temos uma falta. E por mais que nós conhecemos ao nosso Deus, essa angústia e essa falta não vai sair por completo de nós. E como que eu posso provar isso? Certa vez perguntaram para os discípulos de Jesus por que eles não jejuavam. E ele respondeu o seguinte: enquanto o noivo está aqui, não há necessidade de jejuar. Mas haverá um tempo em que o noivo não estará mais aqui. E assim eles jejuarão. E esse é o propósito da angústia. Você faz jejum para que você tenha uma plena satisfação nesse desejo de retorno, nessa saudade. Então, você tem a vontade de jejuar porque o seu coração está angustiando em conhecer mais a Deus. Existe uma angústia de querer conhecer mais a Deus. E se a gente não tem uma vida de angústia, é porque não existe dentro do nosso coração amor suficiente de que uma pessoa sinta por alguém que conhece verdadeiramente. Então, se a nossa vida não é uma vida de angústia, é porque não conhecemos a Deus verdadeiramente. Mas, como que a gente pode estar na igreja e não conhecer a Deus verdadeiramente? Talvez seja porque realmente acabamos de conhecer e não sabemos tudo. Ou talvez porque não pratiquemos aquilo que está escrito. Se não praticamos, não conhecemos. Ou porque só conhecemos por parte. O Evangelho é uma história só. A Bíblia tem muitas narrativas, mas só conta uma história. A história do Evangelho. E aí, se eu leio 1 Pedro, que diz que a sua grande misericórdia nos gerou de novo, e eu não conheço minha origem, como que eu vou crer na viva esperança que existe em Cristo Jesus, se eu não conheço o Evangelho desde o princípio? E aí, a origem é onde nós fomos gerados, onde nós fomos criados. E essa história está escrita onde? No livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Foi na criação que nós fomos gerados. É na criação que começou um relacionamento de Deus para com o homem. Deus é um Deus relacional. E sempre houve relacionamento eterno no céu. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então nós começamos a conhecer a nossa origem
a partir de que entendemos que fomos criados por Deus e temos um relacionamento com esse Deus trino. Aqui começa a parte em que fomos gerados. Então, existe uma origem, que diz assim no versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então o Senhor criou o homem para a sua glória, e para que em tudo refletíssemos essa plena harmonia na Trindade. Então, a nossa origem está ali, na perfeição e no relacionamento. Se nós entendemos a nossa origem, nós vamos entender como vai ser a nossa vida gerada de novo. A nossa vida gerada de novo só pode ser uma vida vivida em comunidade, na igreja. Por quê? Porque através de Jesus Cristo, Ele nos gerou para uma vida esperança. Então, a nossa vida em comunidade vai refletir essa expectativa. Então, o tempo que vivemos aqui é um tempo em que vivemos de espera. Por quê? Nós vivemos depois que Jesus foi crucificado. Passamos da primeira promessa. Promessa passada, cruz. Promessa futura, segunda volta. Nós estamos na espera. Então, a nossa vida, compreendendo como ela deve ser vivida, vamos refletir aquilo que Deus quer que vivamos até que Ele venha. Então, a gente já entendeu a nossa origem. Então, nós já compreendemos 1/4 daquilo que Deus fez para nós. Criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. E aí, a gente pode ter uma vida vivida dentro da igreja que corta essas partes. Criação, geralmente, ninguém corta dentro da igreja. Mas, muitas vezes, por exemplo, eu que fui criada dentro da igreja, tenho mais dificuldade de entender a queda. Afinal, sou tão boazinha. Outros que tiveram uma vida lá fora têm uma dificuldade de entender a redenção, porque eles sabem que eles são pecadores. Isso é fácil, mas compreender o amor de Deus é mais difícil. E quando a gente afoga certas partes do Evangelho, nós não vivemos o Evangelho completo. Então, nós não conseguimos viver de acordo com quem espera. A espera, ela não serve para nos iludir. Então, por exemplo, muitos falaram, Jesus não vai mais voltar. Isso é para quem se iludiu. Mas a resposta da palavra diz o seguinte: quem há de vir, virá, mais um pouquinho de tempo e não tardará. Por que a palavra diz isso? Porque esse tempo de espera não é para nos iludir, é para trazer redenção. Porque se Jesus tivesse voltado imediatamente, nenhum de nós estaremos aqui. Então a vida que Ele quer que a gente viva é uma vida de redenção até que Ele venha. Então, se a gente já entendeu que a gente nasceu, foi criado para refletir a Trindade em comunidade, se a gente já entendeu que a gente foi criado, o próximo passo é a gente entender que a gente comeu do fruto proibido. Ah, não, foi só Adão, foi todos nós. Todos nós pecamos. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Todos nós merecemos o inferno. Essa é a condição humana. Se a gente entende que não existe nenhum aqui mais bonzinho ou menos bonzinho, a gente já chegou à metade do Evangelho. E aí a gente já pode dar um próximo passo. Qual é o passo? Que
A expulsão de Deus no jardim foi misericórdia para que não morrêssemos eternamente e pudéssemos ser gerados novamente numa viva esperança que há em Cristo Jesus. Então, no capítulo 3, ainda do livro de Gênesis, diz o seguinte, no versículo 24: E havendo lançado fora o homem, pôs os querubins ao oriente do jardim e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, a esperança que há em Cristo Jesus é que nós voltemos à origem, à árvore da vida, não para que morramos eternamente, mas para que vivamos com Ele eternamente. Então, isso que o Senhor fez conosco, apesar de doer, foi bom e foi misericórdia para nossas vidas. Então, só existia uma maneira de voltarmos à origem. E a única maneira de nos reconectarmos, de vivermos esse relacionamento mais uma vez, era por meio de um sacrifício perfeito. Somente Deus poderia fazer isso. Deus encarnado, né? Somente Ele poderia expiar os nossos pecados. E somente Ele poderia ser intermediador entre Deus e nós. Então, Deus fez uma promessa. E essa promessa é uma só, mas ela está separada em tempos. Qual é a promessa? Cruz e segunda volta. Então, o Deus encarnado, o Deus Filho, veio, morreu, ressuscitou e reinará em glória para todo sempre. Nós já entendemos a metade do caminho até aqui. Então, se nós entendemos que somos pecadores e precisamos de uma redenção, estamos vivendo esse tempo de espera para sermos redimidos de todas as coisas. Então, eu creio em Cristo, sim. Eu acredito nele, sim. Mas eu vivo para ele? Como eu vivo essa nova vida de redenção até que ele venha? Como é esse coração que tem uma angústia pela sua presença? Como eu posso viver uma vida de angústia que deseja, se nem ao menos eu leio o fim da história? Eu vejo o final de filmes, eu adoro saber se o herói ganhou, eu adoro saber se a mocinha vai ficar com o mocinho, mas eu não leio nem Apocalipse. Eu não quero, é complicado, é difícil. Eu nem conheço a palavra de Deus. Então ela não vai ser uma esperança. Se eu tenho medo de abrir o livro, eu vou ter coragem de viver essa vida? Então, existe um caminho que está lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe um caminho. Por quê? Porque através da morte e da ressurreição de Cristo, a graça de Deus foi manifesta para nós salvadora. Para todos quem? Todos aqueles que creram, todos aqueles que receberam o Evangelho. E aí começa a nos orientar como devemos viver uma vida que aguarda a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que ela nos ensina? Primeira coisa, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então, não tem como conhecermos criação, queda, redenção, aceitar a graça salvadora se nós não largarmos
a nossa vida de impiedade e a nossa vida de paixões mundanas. Então, se estamos aqui crendo em Cristo, só há um caminho: abandonar todas as velhas práticas. Todas as práticas. Mas você pode pensar, pô, mas eu acho que eu já larguei. Minha vida está toda ok. Só que, obrigada, existe uma segunda parte. Não é só largar a impiedade e as paixões mundanas. É viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Então não basta eu simplesmente abandonar. Eu tenho que viver um novo modo de viver. E se a gente analisar, será que vivemos de maneira sensata, justa e piedosa? Será que se, quando pensamos na nossa vida em comunidade e pensamos que nós fomos criados para refletir a Trindade, nós refletimos a Trindade no nosso corpo aqui? Tem como nós ansiarmos e amarmos um Deus que voltará e que é o cabeça se a gente não ama o seu corpo? Se a gente não vive de modo justo para com o nosso irmão e se a gente não vive de maneira sensata e piedosa com os que erram conosco aqui dentro? Se nós não temos essa maneira de viver, por mais que renunciemos à impiedade e às paixões mundanas, nossa maneira de viver não corresponde com a maneira de quem aguarda a bendita esperança que há em Cristo. Então, se nós aguardamos, a nossa vida tem que ser sensata, justa e piedosa nessa presente era. Começando aqui, dentro da casa, porque não tem como desejarmos e ansiarmos estar com um noivo sem o corpo dele. Tá, eu reconheci que eu estou andando nesse caminho. E o que eu faço agora? Só tem uma maneira de nós voltarmos e sermos gerados novamente através do arrependimento. Porque não tem como migrarmos de um modo impiedoso de vida para um modo justo sem sermos justificados pela graça. Sem termos dentro de nós o Espírito que nos constrangeu a ponto de entendermos que somos pecadores e estamos pecando nesse caminho, estamos falhando. E o arrependimento, que vai nos produzir angústia, ele vem totalmente do Espírito. O Espírito é que nos faz caminhar um caminho de arrependimento para que nós possamos morrer para que Cristo viva em nós e aguardemos Ele completamente, até chegarmos a uma maturidade. Quando atingirmos a maturidade, nós seremos a igreja gloriosa, a igreja que se une ao Espírito e diz: vem, Maranata, vem. E como sabemos que isso é obra do Espírito? Eu quero que vocês abram comigo o livro de Oséias, no capítulo 2. Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: dizei a vossos irmãos e a vossas irmãs, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios dentre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que concebeu, ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados.
que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Então, até aqui, no versículo 6, está falando de alguém, né? Nós entendemos, né, que está falando lá do povo de Israel, que era um povo prostituído. O povo de Deus era um povo que não amava a Deus. Era um povo que aguardava o Messias guerreiro, o Messias que libertaria eles, mas não vivia de acordo com os padrões de Deus. Era um povo que se corrompeu porque, apesar de viver dentro de Israel, parecendo o povo de Deus, não era povo de Deus. Por quê? Porque queria Deus, um Deus pequeno, não o verdadeiro Deus. Por quê? Porque queria Deus para que desse pão, para que desse água, para que desse lã, para que desse vinho, para que desse óleo e para que desse bebidas. Então, eles abriram mão de um relacionamento precioso com Deus para servir a Baal e outros deuses, porque eles tinham interesse. E se nós, na presente era, estamos vivendo uma vida que não quer renunciar, nós só estamos pensando em nós mesmos, naquilo que nos beneficia, e não queremos um relacionamento com Deus. Então nós estamos nos tornando prostituídos igual ao povo de Israel, que aparenta ser povo de Deus, que parece ser o povo de Deus, que faz orações igual ao povo de Deus, mas Deus está a ponto de deixar despido. Por quê? Porque abandonou o Senhor por causa de outros amores. Que outros amores? As coisas terrenas dessa vida. E se nós estamos vivendo como aquele que só espera algo de Deus para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. E isso que o apóstolo Paulo vai dizer, que se a gente pode ter uma esperança, mas se a nossa esperança em Cristo é só para ter um carro, é só para ter um casamento feliz, é só para ter algo nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque essa vida é uma vida fácil. É uma vida que não exige uma vida sensata, justa e piedosa. Ela não é uma vida que pede de nós renúncia. Não é uma vida que temos que nos livrar da impiedade. Então nós podemos viver ao nosso bel prazer. E nós não adoramos a Deus. Fazemos igual o povo de Israel. Criamos outros deuses para nós. E o pior, sem ser uma estátua, o nosso Deus é a nossa própria vontade. Então, o que Deus faz? Ele vai cercar o caminhos com espinhos. Irá em seguir, e diz assim no versículo 6, portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos. Levantarei uma parede de sebe para que ela não ache as suas veredas. E irá em seguimento de seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o óleo, e multipliquei a prata e o seu ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei a seu tempo, tirarei o meu grão, meu mosto, no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que cobrem a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas e as suas luas novas, e os seus sábados e todas as suas festividades. E devastarei da sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre
ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou dos seus pendentes e das suas gargantilhas, andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. E aqui, Deus, ele nos auxilia no processo de arrependimento. Deus, ele é tão misericordioso que ele quer que vivamos uma viva esperança, ainda que os nossos caminhos sejam maus, ainda que estejamos afastados dele. E qual é o processo que ele faz até que cheguemos a um arrependimento genuíno? Até que nós voltemos para essa vida justa, sensata e piedosa, que abandona os prazeres mundanos e a impiedade. Ele não só nos fere, ele nos faz mortos para nós mesmos. Então, o convite de Deus aqui é um convite de sofrimento. Por quê? Porque a amada do Senhor aqui em Oséias só voltou para ele depois que ela foi despida de tudo que ela achou que Baal deu para ela. E quem tinha dado era o Senhor. Então, o Senhor retira tudo de nós. Deus não quer que estejamos feridos. Ele quer que morramos. Ele quer que morramos para que possamos viver uma vida de esperança que há na eternidade, que há nele. E essa vida não é só quando ele vem, ela tem que começar hoje. Por quê? Porque ela é uma vida eterna. Não dá tempo para nós pensarmos no depois, porque ele é vivo, então ele está aqui nesse momento. Ele quer que ansiemos até que ele venha, até que ele volte. Então, muitas vezes, o que Deus vai nos trazer para que nós deixemos o mosto, o linho e o óleo são dores. São dificuldades para que os nossos olhos sejam abertos e nós voltemos. Então eu vou voltar ao meu primeiro marido. Então eu vou voltar ao Senhor. E aí, nós compreendemos que nós não conhecemos a Deus. A partir desse momento de sofrimento, que nós entendemos que não conhecemos a Deus, nós já estamos no conhecimento de quase a completude do Evangelho. Nós chegamos na redenção que há em Deus. Nós compreendemos nós já estamos quase sendo gerados novamente. E aí no versículo 14 diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os balins, e os seus nomes não virão mais em memória. E naquele dia farei por eles aliança com as bestas feras do campo, e com as aves dos céus, e com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade. E conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei os céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim e na terra, e compadecer-me-ei. Tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Então, a partir do momento em que somos mortos pelo Senhor, mais uma vez, igualmente, quando Adão e Eva foram mortos porque foram expulsos,
a morte não era eterna. A morte trouxe redenção. A morte trouxe um cordeiro sacrificado que pôde cobrir os pecados de Adão e Eva. E aqui a gente vê que a morte não era uma morte para sempre, era um deserto. Um deserto onde houve muitos vazios, mas que fez sair do lábio dela, meu marido. E é nesse momento em que chegou a maturidade. Quando a noiva diz, junto com o Espírito, vem. Por quê? Porque as paixões da terra não são mais importantes. Aquilo que ela gosta de fazer em casa não tem mais prazer. Aquilo que ela se importava dentro da igreja não é mais tão importante. Por quê? Porque a única coisa que se tem num deserto é a presença do marido. A única coisa que ela encontra é o marido num deserto. E ainda que não haja água, ainda que pareça que vai morrer, o marido chama e ela diz, meu marido, Maranata, vem. Então é esse momento em que a noiva se une ao Espírito. Por quê? Porque houve arrependimento e maturidade. Então, a última parte do texto de Oséias leva a entender que depois que há o reconhecimento de Deus como único marido, Deus a restitui. Mas Ele a restitui na esperança. A gente vê que existe uma esperança para ela. Porque o Senhor fala ao coração. Então, a noiva conhece realmente quem o marido é. E a partir desse momento, Ele desposa ela para sempre. Em justiça, em juízo, em benignidade e em misericórdia. E aí, nesse momento, Ele desposa a noiva em fidelidade. E é nesse momento em que a noiva se une ao Espírito e conhece a Deus como Ele verdadeiramente é. Então, é nesse processo de viver uma vida de quem espera, de quem aguarda a esperança, de quem busca viver de modo sensato, justo e piedoso, de uma vida cheia de arrependimento, é que nós vamos criar um passo a passo de misericórdia até nos encontrarmos completamente com o Espírito, unidos e maduros, e conheceremos a Deus como Ele é conhecido. Veremos o Cristo glorificado, nós nos uniremos a Ele, nós nos desposaremos com Ele. Por quê? Porque caminhamos em maturidade e arrependimento. Então, essa é a viva esperança. Essa é a vida de quem vive uma expectativa. Não só de que as coisas vão melhorar, mas de que tudo vai se fazer novo. Porque nós somos gerados não para uma vida que simplesmente vai melhorar. Nós somos gerados para uma vida eterna em Cristo. Então, nós não vamos melhorar. Nós não vamos melhorar. A terra não vai melhorar. O que vai acontecer é simplesmente tudo novo. Tudo novo. Céus, terra, e nós estaremos com Ele para sempre, sempre, sempre. Então, o nosso modo de viver tem que ser um modo de quem aguarda, porque a terra já geme pela manifestação dos filhos. A terra ela já está gemendo para que o nosso coração tenha a angústia de quem espera por Ele. Por quê? Porque essa espera não é para nos iludir. Não é uma espera para nos trazer um sofrimento por algo que não vai acontecer. Já aconteceu, porque Cristo é a bendita esperança. A bendita esperança é que Ele vai voltar, porque
Não é uma simples expectativa, é uma expectativa na certeza. Por isso ela é bendita, porque ela já aconteceu, ela já está escrita no livro da vida. Então, Cristo é a bendita esperança, Cristo é a palavra, Cristo é tudo o que precisamos. E aí, nós lemos tão pouco e nós valorizamos tão pouco o livro que se chama Revelação. Eu, por muitas vezes, na minha adolescência, amava ler a Bíblia, amava. Mas a ordem era João, os Evangelhos, Novo Testamento, pulo o Apocalipse, vou para o Antigo e começo tudo de novo. Por quê? Porque eu só conhecia o terrível dia do Senhor. Mas o terrível dia do Senhor é para aqueles que não creem. Para nós é uma viva esperança. Para nós é um grande dia. Para nós é o dia em que nós seremos gerados novamente e teremos um encontro com a Trindade novamente. Nós vamos refletir aquilo que Ele sempre nos criou para ser. Por isso, para nós, é bendito. E aí eu quero que vocês abram comigo no capítulo 22 de Apocalipse. Porque nós chegamos na consumação de todas as coisas. Então, se nós não conhecemos a Deus, porque nós nunca fomos apresentados a um evangelho completo, hoje não temos mais desculpa. E se nós conhecíamos o evangelho completo e nós não vivíamos essa vida que é uma vida que abandona as práticas do mundo, abandona a impiedade e vive de modo sensato, justo e piedoso, nós não temos mais desculpas. Nós temos um tempo para nos arrependermos e vivermos esse período de redenção que há em Cristo até que Ele venha. Esse é o tempo que Ele vem para nos redimir e para nos angustiar de um modo que não é o modo que conhecemos. Não é a angústia dessa terra que nos gera doenças. Não é a angústia dessa terra que nos faz esmorecer. Mas é a angústia de quem deseja conhecer mais e mais de Deus. De quem não quer sair da sua presença. De quem não quer abandonar aquilo que vai agradar ao Senhor. Então a gente não vai mais jejuar para conseguir alguma coisa. Então a gente não vai viver de um modo em que nós podemos ser beneficiados, que nós podemos levar vantagem em cima do nosso irmão ou ter algum tipo de expectativa nessa terra. Porque nessa terra, se nós somos os mais miseráveis. Somos os piores pecadores. Porque a nossa esperança é uma esperança deturpada. E se a nossa esperança é deturpada, não é o Evangelho. E se não é o Evangelho, nós estamos crendo numa heresia. E se nós estamos crendo numa heresia e não mudarmos a nossa rota, o Senhor pode nos cortar para todo sempre. Por quê? Porque não vivemos a verdade. E quem vive a verdade conhece ao Senhor. E a nossa vida é uma vida de conhecer e prosseguir em conhecer ao Cristo ressurreto, mas ao Cristo completo, ao Cristo que nos criou, ao Cristo que sabe que nós somos pecadores e nós reconhecemos o nosso pecado, e o Cristo que nos redimiu. Mas não é um Cristo morto, é um Cristo que nos deu vida através da sua ressurreição. E nós viveremos em glória para sempre com Ele. Então diz assim, capítulo 22. E essa palavra o Senhor me deu alguns meses atrás, em que eu estava triste.
E era o dia do meu aniversário. E aí, meu marido, quando eu fiz um jantar para nós dois, ele pediu para a gente começar a ler Apocalipse, do 20 ao 22. E aí eu entendi que naquele dia eu estava vivendo como alguém que desejava algo apenas dessa presente era. E conforme eu fui lendo, eu li o capítulo 20, o capítulo 21 e o capítulo 22. E eu terminei aquele dia em lágrimas, porque eu queria algo dessa terra, porque eu queria ser feliz, porque eu queria felicidade e plenitude naquele dia que era meu. E aquele dia era um dia de tristeza. E quando eu li, eu fiquei assim, meu Deus, eu não posso me afastar um segundo desse livro, porque é esse livro que me traz esperança. E se eu queria ser feliz naquele dia, eu era mais miserável pecadora, porque eu não estava olhando para a viva esperança. E aí a gente começou a ler, e eu cheguei no capítulo 22, que dizia assim: eu cheguei na consumação de todas as coisas. Eu cheguei no momento em que o meu espírito vai clamar com o Espírito de Deus: vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E diz assim o versículo 1: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali o Senhor nos trouxe para a nossa origem. Ele nos gerou de novo, porque nós nos encontramos com o quê? Com a árvore da vida. Mas não para uma morte eterna, e sim para uma vida eterna com Ele. E diz assim, no versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor os alumia e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Em breve, eis que venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Nunca mais haverá tristeza, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá choro. Essa é a esperança. Essa é a nossa esperança, não dessa presente terra, mas da era vindoura em que estaremos com Ele para todo sempre. E no versículo 8 diz assim: e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que aguardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então a gente já pode estar chegando na consumação e ainda precisar de arrependimento igual João, que era achegado a Deus, que recostava no seu peito, que viu a sua glória e ainda assim quis adorar um anjo. Diante de toda uma preciosidade que ele estava vendo na consumação. Então até aquele dia, há arrependimento para nós. Até aquele dia a nossa vida vai ser construída de degrau em degrau, na maturidade, com o Espírito, até que Ele venha. Até que Ele venha. E Ele vem depressa, porque não é para nos iludir a sua espera, e sim para nos redimir. E sim para que encontremos um caminho de salvação nele. E para que não sejamos lançados fora da sua presença. Que hoje nós deliberadamente nos afastamos. E Ele
como o bom marido do livro de Oséias, nos tira tudo para nos atrair ao deserto e falar ao nosso coração. E diz assim, versículo 10. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então o Senhor, Ele está nos alertando que quem está na impiedade vai continuar na impiedade lá fora. E quem está sujo vai continuar sujo. Mas todos aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro, e eles lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, eles podem ser justificados e santificados em Cristo. Porque diz assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Então, como a esposa no livro de Oséias, o Senhor, que tirou tudo, está atraindo de novo para dar, não as coisas terrenas dessa vida, mas para dar a cada um aquilo que é eterno, aquilo que não corrói, aquilo que não é destruído e aquilo que é aperfeiçoado pelo fogo. Versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós, que lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, somos gerados de novo para a sua viva esperança. Nós que nos arrependemos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro para uma viva esperança. E seremos bem-vindos. Seremos bem-vindos. E nós teremos direito à árvore da vida. Não para a morte eterna, mas para que vivamos uma vida eterna com Ele. Versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar todas estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aqui o Senhor fala só uma maneira de estarmos fora. Só existe um modo de não estarmos aqui nos deliciando de uma plenitude. É quando não existe dentro de nós arrependimento. É quando ainda assim vivemos uma vida fora do evangelho completo. Quando tiramos ou acrescentamos alguma coisa para o nosso benefício. Só esses estarão nas pragas. Mas quem tem sede, venha de graça e receba água. Quem tem sede,
pode receber. Quem tem fome vai dizer vem. Vai se unir ao Espírito e vai dizer vem. E todo aquele que recebeu isso vai poder desfrutar da árvore da vida. E Deus diz que certamente vem. E Ele repete, e porque se Ele repete é para testificar no nosso coração que a espera em que vivemos de uma promessa de cruz até a promessa da sua vinda novamente não é para nos iludir, é para nos redimir de todas as coisas, é para trazer redenção à nossa alma, é para trazer alívio e angústia ao mesmo tempo aos nossos corações, de modo que a nossa vida não se satisfaça simplesmente nas coisas que nos agradamos nessa terra. Então, a nossa maneira de agir dentro e fora da igreja vai ser de modo justo, sensato e piedoso. Não pensaremos em nós, pensaremos no corpo. Não pensaremos em nós, refletiremos a glória da Trindade, como Ele mesmo nos gerou. E assim, alcançaremos a maturidade de um espírito que clama de noite, vem, vem. E por isso sim, nós jejuaremos. Por quê? Porque o nosso coração está angustiado de saudade. Porque sim, aí sim, nós conhecemos a um Deus que nós amamos. Aí sim, a saudade vai ser tão grande em que nós queremos dia e noite ler e conhecer esse livro e ter a revelação de quem Ele é. E a nossa maturidade vai crescer de glória em glória, dia após dia, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu gostaria de fazer uma oração para nós encerrarmos. E antes disso, eu queria pedir para a Paula botar Alfa e Ômega. Porque um coração que conhece tudo que Deus é nas nossas vidas e quem nós somos, só pode gerar no nosso coração um coração de arrependimento. Ele mesmo tomou do cálice da ira de Deus, o meu lugar. Ele bebeu da ira de Deus, Ele mesmo levou sobre si toda a culpa. O meu lugar, o meu lugar. E lá mesmo pregado na cruz, Ele pensou em mim, Ele pensou em você. E lá mesmo ressuscitado de entre os mortos, Ele desceu ao inferno e tomou a chave do inferno e da morte. Ele subiu ao céu, Ele recebeu o nome sobre todos, Jesus. Outro nome que se nomeie no céu, na terra ou debaixo da terra. E hoje, assentado à direita de Deus, governará. Se eu vi uma porta aberta, Cordeiro de Deus assentado sobre o trono. Seus lindos olhos de fogo, seus lindos olhos de fogo consomem todo o meu interior. Seus lindos olhos de fogo, seus lindos olhos de fogo. Alfa
brilho dos seus olhos me consome de dentro pra fora. Você já sabe o fim desde o começo. Você já sabe o fim desde o começo. E no fim verei Nova Jerusalém descendo do céu adornada como noiva para o esposo. E no fim verei um filho sobre as nuvens. Por isso o Espírito e a voz estão dizendo: vem, 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 Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Cordeiro de Deus, ora vem, ora vem. Ensina-me a clamar com teu Espírito, Senhor, como é maravilhoso, Deus, podermos, Senhor, mais uma vez estarmos aqui na Tua presença, humilhados, mas sabendo que o Senhor sabe o fim desde o começo e não haverá mais dores, nem lágrimas, nem tristeza. Obrigado, Senhor, porque naquele dia não perguntaremos mais nada, porque a Sua presença é suficiente. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque naquele dia não nos importaremos porque das nossas vidas terem sido assim, terem sido doloridas, Senhor, porque a Sua presença, Pai, a Sua presença vai ser suficiente para nos responder todas as coisas. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, meu Deus. Tu és bendito, Tu és um Deus santo e os Seus olhos nos consomem de dentro para fora para uma vida de esperança. Ó Senhor, eu queria fazer uma oração. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. E quem entender no coração que necessita de um batismo de arrependimento, ora ao Senhor essa noite para que possa começar uma caminhada de volta à origem, de volta a um lugar que nos gere novamente para uma viva esperança que há em Cristo Jesus. Para uma viva esperança em que nós estaremos unidos ao Espírito de Deus, clamando dia e noite: vem, 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 Maranata, ó Senhor Jesus, venha depressa. Nós amamos e ansiamos por Ti. Ah, Senhor, aquele que entender a preciosidade que o Senhor nos dá todos os dias, uma nova oportunidade de recomeçar até que Ele venha. Esteja unido em oração comigo, sem protocolos, sem religiosidade, sem estigmas, sem uma forma correta, mas apenas sabendo que existe um colo do Pai que atrai para o deserto para falar o coração e gerar em nós uma nova vida em que diremos: meu marido, meu marido, meu marido amado, meu marido. E as nossas orações e os nossos jejuns não serão para nós mesmos, mas serão uma noiva clamando e esperando um noivo, um esposo adorado, dia e noite, dia e noite. As nossas angústias não serão angústias para presenteira que nos adoecem, mas são angústias que geram no nosso coração paixão e fome pela presença.
paixão e fome pela presença do Senhor. Então, esteja unido o seu coração ao coração de Jesus e a sua oração à minha oração nessa hora. Senhor, o que diremos, pois, diante da preciosidade que é o teu Evangelho? O que diremos, pois, diante dos teus lindos olhos de fogo que nos consome de dentro para fora, Senhor? Ó Deus, começamos, Senhor, unidos como igreja, unidos, Senhor, e nós nos unimos ao Teu Espírito, o Espírito de Deus que clama dia e noite, vem, 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 e nós nos unimos como corpo de Cristo, ao arrependimento, ao batismo de arrependimento nos nossos corações, porque nós abandonamos as boas práticas e no nosso coração a impiedade, a práticas mundanas, porque só pensamos em nós mesmos, Senhor. E hoje, Senhor, o batismo de arrependimento, Deus, não é, Senhor, para nos ferir, é para que o nosso homem, Senhor, morra, para que Cristo viva dentro de nós, Senhor, que nós, Senhor, sejamos destruídos pelo peso da sua glória, Senhor, e vivamos, Senhor, para uma viva esperança que há em Ti. Ó, Senhor, nós nos unimos, Senhor, como noiva de Cristo ao Espírito de Deus e dizemos: vem, 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 Senhor, porque nós te desejamos. Ó, Senhor, nós nos comprometemos, Senhor, como tua noiva, Senhor, a não olhar, Senhor, para as coisas presentes dessa era, Senhor, a coisas, Senhor, tão pequenas, Senhor, que o homem institui, Pai, dentro da tua casa, Senhor, mas nos unimos, Senhor, ao Espírito de Deus, para viver de modo sensato, justo e piedoso uns para com os outros, para que a nossa felicidade, Senhor, não seja na presente era, mas que seja na era vindoura, na era que há em Cristo, onde há plenitude, onde a árvore da vida estará presente para nós mais uma vez, Senhor, não para a morte eterna, Senhor, mas a tua graça salvadora, Senhor, nos atingiu, Senhor, a sua graça, Senhor, salvadora, Senhor, nos lançou, Senhor, para uma vida eterna, Senhor, e nos arrependemos, Senhor, Senhor, de como estamos, Senhor, hoje, Senhor, e assumimos um compromisso, Senhor, de viver uma vida como quem vive uma nova esperança que há em Cristo, Senhor, não da boca para fora, Pai, mas vivendo de acordo com a Tua palavra, Senhor, que nos manda, Senhor, abandonar, Senhor, as velhas coisas. Então, Pai, olha dentro de nós, ainda, Senhor, se há algum caminho mau, e guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno, para o caminho de deleite na Sua presença, para o caminho de satisfação que há em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Já está tudo pronto. É só servir a mesa, né? Queria pedir, né, que meus irmãos trouxessem ali os elementos. Hoje é dia de ceia. E que falarei mais, né? A palavra já está toda pronta diante de vocês, né? A necessidade de nós vivermos, né, uma vida com o coração contrito, né, até que Ele venha. Amém? Que haja arrependimento. Mas antes de nós cearmos, né, quero citar esse texto tão conhecido, que fica em primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo fala assim, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Amados, esse texto, e a Thay pregou, então arremata exatamente isso que ela está falando, porque essa passagem aqui fala de um passado, de um presente, de um porvir, de um futuro. O passado foi a morte, o seu sangue derramado naquela cruz, por amor a mim, por amor a você, a sua carne que foi dilacerada, e Ele pede para que nós fizéssemos isso em memória, porque foi algo tão precioso, amados, para que nós esquecêssemos. E nessa noite, ao tomar essa ceia, eu quero te pedir para você fazer uma reflexão da tua vida, do teu passado, do teu presente e do teu futuro. O que você espera viver? O que você quer para você, meu querido? Qual é a decisão que você vai tomar hoje e vai refletir lá na frente? Vida ou morte? A eternidade com Cristo ou a perdição distante dele? Eu lembro lá o texto, tão conhecido também, o Evangelho de João, capítulo 15, quando ele fala da videira, que ele é a videira, e que nós somos os ramos. Ele fala algo precioso, que ele diz, acho que versículo 9, se eu não me engano, que ele fala: olha, assim como o Pai me amou, eu vos amei, permaneçam no meu amor. Aquele que guarda os meus mandamentos permanece no meu amor, assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai. A Thay falou sobre uma viva esperança, que nós precisamos ter essa esperança em Cristo, a eternidade com Ele. Mas eu quero te dizer, igreja, que Cristo também tem uma esperança em mim, uma esperança em cada um de nós. E a esperança de Deus em Cristo é que você seja completamente apaixonado por Ele, porque Ele vai vir buscar uma noiva ataviada, não uma noiva como ela citou em Oséias, que tem outros amores, mas uma noiva completamente apaixonada pelo Filho. Permaneça no amor dele. Amém? Quero orar ao Senhor, vamos consagrar, levanta suas mãos para cá. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, te louvamos pela vida da Thay, Senhor, te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é, Senhor, lâmpada para os nossos pés. Obrigada, Senhor, e com muito temor, Senhor, hoje nós queremos fazer parte desse momento, não como uma religiosidade, mas trazendo, Senhor, essa contemplação, essa reflexão para cada um de nós, como nós temos vivido, Senhor, e o que nós esperamos no amanhã. E se Cristo voltar amanhã, e se Cristo voltar quando encerrar esse culto aqui, o que será de nós? Pai, obrigada porque o Senhor sempre nos dá oportunidades e oportunidades. Obrigada pela tua misericórdia que realmente não tem fim e é a causa de nós não perecermos, Senhor. A Deus, nós queremos consagrar a Ti, Senhor, esses elementos, Senhor.
E ao comermos, Senhor, desse pão, ao bebermos desse cálice, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos unir, Senhor, a Cristo, Senhor, com a mesma motivação, Senhor, que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Senhor, nos apaixonarmos novamente por Ti. Atraia-nos para Ti, Senhor, com cordas de amor, Senhor. Que possamos, Senhor, fazer esse ato, Senhor, não como uma religiosidade, mas entendendo que tudo que nós precisamos está em Cristo. E nós precisamos Te amar mais e mais, mais e mais. Nós oramos assim, consagrando esses elementos, em o nome de Jesus. Amém. 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 Pode distribuir. Aleluia. Glória a Deus. Coração, uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a amar e a suplicar, até que o Senhor venha. Fere meu coração, uma ferida de fome por Ti. Fere meu coração, uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Teu altar, diante do Teu altar. Comamos e bebamos, amém? Todos nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor derramado naquela cruz, Senhor, que não foi em vão pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela Tua paciência, Senhor. Obrigada, Deus, por cada segundo de vida que nós temos, Senhor, pelas oportunidades que se renovam a cada manhã, de vivermos uma vida reta, digna diante de Ti, por amor a Ti, Senhor, por amor a Ti. Oh Deus, que o Senhor venha trazer isso sobre todos nós, Senhor, uma paixão, uma fome, uma sede por mais de Ti. Assim nós oramos, clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Sede por Ti, ensina-me a clamar e suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor. Tu és lindo, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és suficiente, Senhor. Oh, Senhor, só em Ti, Deus, só em Ti, Jesus. Diante do Teu amor. Obrigada, Senhor. Diante do Teu amor. Obrigada, Jesus.
Senhor. Obrigada, amado da nossa alma. Tu és totalmente desejável. Clamamos pela tua volta. Ansiosamente. O Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Senhor. Vem, Jesus. Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar, meu coração, uma ferida transforme por ti. Permanecer dia após dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, até que o Senhor venha, que possamos permanecer no seu amor, que nos encontrou, que não desistiu, que não desistirá jamais. Permaneça, igreja, permaneça no seu amor. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com a ferida desfame por ti. Fere meu coração. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Permanecer no amor de Cristo, amados, é guardar os seus mandamentos, que flui de dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Assim, nós vamos seguindo, permanecendo no amor de Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Queria chamar o Sandro, o pastor Alessandro aqui na frente. Está fazendo 5.4. Está tentando me alcançar. Amém. Vamos estender nossas mãos abençoadas. A Juliana vem também aqui, é família, pode vir. Agora já chamei, agora já é. Ainda bem que está queimada, então ninguém está vendo, você está vermelha, pronto. Eu que fico vermelho. Amém, vamos estender nossas mãos, abençoar essa família. Senhor, Tu sabe muito bem de onde Tu tirou o Teu filho. Tu sabe muito bem. O Senhor trouxe ele até aqui, o sustentou até aqui, o Senhor o guardou até aqui, Pai. Porque o Senhor tem grandes planos, Senhor, na vida do Teu filho, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, por nós termos a oportunidade de conviver com ele, Senhor. Que nós aqui possamos ser ajudadores dele nessa caminhada, como uma família, uma comunidade, Pai. Que a gente possa juntos crescermos cada vez mais, Senhor, sendo cada vez mais parecido contigo, Cristo. Senhor, eu quero profetizar um ano de bênção sobre a vida dele, Pai.
que o Senhor esteja aplanando os caminhos deles. Que seja um ano de mais intimidade, de crescimento espiritual, que o Senhor possa revelar ainda muitas coisas, Pai, que o Senhor tem guardado, que o Senhor esse ano, que ele tenha experiências maravilhosas contigo, para que ele possa cada vez mais alcançar a maturidade, Senhor. Senhor, eu entrego a sua família, seus filhos, Senhor, que estejam guardados, estejam debaixo do teu sangue, Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho amado. Nós já profetizamos vida, 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 a tua vida sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Depois te dou um abraço, um beijo, amém. Todo mundo, beije, dê um abraço no Alessandro. A Juliana não é ciumenta, ela vai deixar, tá bom? Queridos, amanhã, terça-feira, nós temos nossa sala de oração, às 20 horas. Então, vocês estão convidados, amém? Ok. Por que eu não posso dar o anúncio, não? Tá. Aí, quinta-feira, nós temos nosso GH, ok? Ok? Quem ainda não foi no GH aqui? Levante a mão, quero ver se é corajoso. Então, Roberto, cadê Roberto? Seu amigão, até levantou a mão, até hoje não foi no GH. Então, agora pega ele pela mão, entendeu? E vai junto. Agarra, tira os carrapichos dele. Tira os carrapichos dele. Está contigo, responsabilidade agora. Queridos, vamos para o GH. Não vamos andar sozinhos. É o momento, é o local, é o aprisco para a gente estar junto e nós criarmos intimidade, e criarmos comunhão. Amém? Não, ainda não. Eu estou até ficando longe, não vai puxar. Dia 9, sábado que vem, o que é que vai ter? Fala, Eliane. É você mesmo. Batismo às 17 horas. Então, se alguém ainda não se batizou, por favor, procure a Tayana para vai dar o seu nome, que vai ter um aulão antes, ela vai te dizer tudo direitinho, aonde você deve estar, a hora para receber a aula. Ok? E sexta-feira, às 19h30, nós temos aqui a reunião de adolescentes e jovens. Tá bem? Glória a Deus. Amém. Gente, a propósito, o batismo vai ser aqui no clube, vai ser muito lindo. Toda a igreja está convidada, né, para compartilhar, para confraternizar com esses jovens, né, que estão descendo as águas. E a gente vai fazer uma mesa bonita aqui da comunhão, tá bom? Que é um dia para a gente não esquecer, é um dia realmente que vai ficar marcado na história deles. O anúncio que eu queria dar é que o Natal está chegando, né? A gente não escuta mais aquela musiquinha da líder, né? Mas, pois você lembrou da música, né? Então, a ação de graças aqui da igreja, amados. Ano passado fizemos isso. Ano passado teve, não teve? Ano passado? E esse ano a gente também vai fazer. O quê, pastora? Você pode adotar uma criança para presentear. Só que a gente não vai dizer o nome da criança para evitar constrangimento. São 10 crianças ao todo? 9 crianças. Então, no final do culto, procure ali a Letícia, né? E ela vai te dar maiores informações. Nós vamos separar, né, roupa e brinquedo, né? E para ser entregue até o dia 15 de dezembro. Então a gente está avisando com antecedência para dar tempo, né? Você colocar aí na tua agenda, tá? E é isso. Esqueci alguma coisa? Não, era isso aí.
O dízimo e oferta. Aqueles que quiserem dizimar e ofertar na casa do Senhor, pode trazer seu dízimo, sua oferta, e depositar aqui. A escola bíblica, domingo às 17h30. Gente, venha para a escola bíblica. Por que você não veio hoje para a escola bíblica? Você mesmo que está olhando para mim. Venha semana que vem, viu? Outra coisa, Cabral, está confirmado o churrasco final do ano da igreja aqui no clube, vai ter. A gente já tem a data para a gente começar já a divulgar. Tá, então a partir da semana que vem a gente já vai divulgar que vai ter uma comemoração do final de ano da igreja, tá? Amém. Dani. Amém? Vamos orar pelo dízimo e oferta. Senhor, nós queremos te agradecer pela fidelidade do teu povo, Pai. Muito obrigado. Eu profetizo portas abertas sobre a vida, sobre cada família aqui representada, que não falte pão de cada dia, Senhor, para eles. O sustento, Senhor. Que haja sustento em cada lar, em nome de Jesus. E que o Senhor possa estar multiplicando, Pai, todos os recursos, Senhor, para que a gente possa estar pagando todas as contas, Senhor, e ainda estar abençoando vidas em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vocês estão felizes? Depois da palavra da Tayana, ficou mais feliz ainda? Amém. Então não vai embora, que nós vamos ter café. Ali, ó, nós temos ali aquela pessoa que vai servir os dois ali na mesa. Chá, café, água, uva. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse banquete, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Que a gente possa prosseguir, Senhor, na maturidade, no conhecimento mais e mais de Ti, Pai. Para que a gente possa cada vez ser melhor e que a gente possa cada vez mais entendermos, Pai, que a eternidade já começa agora, aqui, Pai. Que nós possamos entrar, Senhor, no Teu reino, Pai, e fazermos a diferença aqui na terra, Pai. E levar essa esperança para aqueles que ainda não têm, não Te conhecem. Leva-nos, Senhor, guardado e escoltado pelos Teus anjos, Senhor. Nos livra, Pai, da bala perdida, do homem mau, Senhor. Que tenhamos uma semana, Senhor, guardado, escoltado pelos Teus anjos, Senhor. Que a gente possa viver uma semana de paz, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos servir os irmãos. Não saia sem levar um pedacinho de pão para casa.